Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, ao nosso Record Entrevista, com informações e entretenimento para você. Hoje nós vamos falar sobre planejamento sucessório e patrimonial, também de direito societário e governança empresarial. Vários assuntos que normalmente a gente não costuma debater e falar sobre isso, mas você vai ver que está presente no seu dia a dia. E para falar sobre esses temas, estamos recebendo o advogado, o Felipe Carvalho. E é claro, vamos começar debatendo esses assuntos e ele explicando para vocês, afinal, ele é especialista. Olá, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mara, pela oportunidade. Bom, doutor, as pessoas têm muitas dúvidas quando a gente fala de planejamento sucessório patrimonial. Palavras bonitas, né? Mas vamos perguntar, o que é, doutor? Então vamos desmistificar essa questão. O planejamento sucessório e o patrimonial, ele nada mais é que um planejamento antes de algo acontecer. Ou seja, por que a gente faz um planejamento sucessório patrimonial familiar? Porque a gente tem o familiar, a gente tem o empresarial, que a gente vai até falar um pouco mais para frente. Então, o planejamento patrimonial familiar. Lá no meu escritório, por exemplo, Mara, aparece um cliente que tem uma fazenda, que tem um sítio, que tem um gado, um filho dele é médico, o outro é engenheiro, o outro é advogado. Doutor, como que vai ficar esse meu patrimônio? Então a gente vem, nesse momento, e faz esse planejamento dele, entendeu? E a gente tem algumas ferramentas para isso. Por exemplo, dando um exemplo, antigamente se fazia a doação com usufruto. Sim, que é muito normal a pessoa que às vezes, por exemplo, estava numa certa idade e queria deixar tudo já doado para os filhos e para que não tivesse aquela briguinha que a gente sabe depois, ou mais para um ou mais para outro, então se resolvia assim. Hoje mudou, doutor? Olha, hoje nós temos, com o avanço do direito e das conquistas sociais, a gente tem algumas outras ferramentas, tão sofisticadas quanto, mas também úteis. Então, a gente tem a criação de uma, que o pessoal muito fala, holding patrimonial. Né? A gente ainda também pode usar do testamento. Por exemplo, um cliente, a gente está fazendo a holding patrimonial dele, ele tem 4 CNPJs, ele quer deixar isso tudo dentro de uma única empresa para ficar mais fácil a sucessão. A gente fez um testamento, deixou o testamento apartado, enquanto isso a gente vai regularizando essas empresas, a gente vai colocando dentro de um único CNPJ. Caso aconteça algo, a gente tem um resguardo. E esse resguardo também é muito importante dizer que não é só planejamento, o planejamento não consiste só em inventário. Sim. Ou ele também pode ser um seguro de vida. Ah, por exemplo, quem vai ser o beneficiário, como funciona tudo isso, né? Mas, doutor, é complicado você debater isso com as famílias e com as pessoas? Olha, é um assunto muito delicado. Imagino. É um assunto delicado porque quem hoje mais procura o nosso escritório são os filhos. Ah, sim. Os filhos. Então, doutor, nós temos algumas propriedades, o nosso pai está bem de saúde, mas ou não está bem de saúde, a gente precisa fazer algo rápido, algo célere. O que fazer? Aí é nesse processo que a gente tem que chamar o pai, conversar, explicar, orientar e convencê-lo. Porque é difícil. A pessoa com uma certa idade, ele não pode chegar no seu escritório pensando, olha, que ele não morreu ainda e que os filhos querem partilhar os bens, não seja mais ou menos isso que ele pensa, em se tratando não de pessoa jurídica, de pessoa física. Exatamente, exatamente. A pessoa física é isso, a jurídica eu já antecipo para eles, como a gente falou. Só tem 3 fins para a pessoa jurídica, ou a falência, ou a sucessão, que é passar para os herdeiros, ou a venda.
a pessoa jurídica. Sim, agora na pessoa física é muito mais complicado. Por exemplo, o que você falou no começo, doutora, a pessoa tem várias fazendas, por exemplo, é um fazendeiro conceituado, tradicional e que não está acostumado com esse tipo de leis e de novas formas. Então ele se sente um pouco ofendido, vamos dizer assim. É difícil trabalhar com essa pessoa até chegar no entendimento? Eu costumo sempre dizer que quando a gente fala de planejamento patrimonial familiar, a gente tem que entender qual que é o objetivo da pessoa. Então, às vezes, a pessoa tem muitas ações trabalhistas, ações tributárias. Ela quer fazer um planejamento porque não quer perder tudo que conquistou. Ótimo, a gente pode fazer um planejamento. É um dos benefícios isso. Dá para fazer, dá para proteger. Ah, mas doutor, é 100%, a gente não pode trabalhar com essa questão do 100%, mas um profissional qualificado, um especialista, ele sabe fazer um planejamento bom. Não, a minha questão, doutor, não é proteção patrimonial. Eu não quero isso, eu quero um planejamento sucessório. Eu quero facilitar, porque tem um dado, Mara, muito interessante, que quando não se faz um planejamento, a perda do patrimônio da pessoa pode chegar de 30% a 40%. Nossa, doutor, sério? Porque aí as pessoas não se entendem após a perda do pai ou da mãe, do patriarca ou da matriarca, e aí acaba ficando aquela briga e esse patrimônio vai degradando, seria mais ou menos isso? Vai depender muito da composição patrimonial, mas vamos pegar um caso um pouco mais simples. Sim. Digamos que seja tudo bem, os irmãos se entendem, a família, tudo aquela beleza, só que eles têm muito patrimônio e pouca liquidez. Muito patrimônio e pouca liquidez, às vezes dá esse problema. Então, assim, o que tem que ser feito quando tem baixa liquidez? Reduzir o preço. Então, às vezes tem uma fazenda, tem que vender, tem que fazer a divisão dessa fazenda, tirar um pedaço, vender. Às vezes a fazenda vale muito dinheiro, você tem que reduzir. E é aí que se perde dinheiro. Para vender rápido, para poder arcar com os custos. Sim. Do inventário. Sim. E por isso que chega-se, às vezes, a 30%, 40% de custo disso, por conta dessa dissolução patrimonial para pagar. E quando se faz esse planejamento, doutor, por exemplo, vai economizar no inventário? Quais os benefícios para essas pessoas ali? Não perder esse patrimônio e de qual forma? Até um tempo atrás, antes da reforma, estava muito confortável a gente fazer alguns tipos de planejamento. Hoje, com a reforma tributária, estão se falando de um novo regime de apuração do ITCMD, tem discussão do ITCMD também no STJ, especialmente aqui no estado de São Paulo. Então, a questão de economia tributária, ela existe, só que a gente tem que orientar caso a caso, para ter economia tributária. Sim. Então, assim, dá para economizar no ITBI? Pode ser economizado no ITBI, sim, com a integralização do patrimônio. Só que, assim, não é todos os casos que a gente integraliza. Então, por isso que lá no escritório, às vezes aparece um cliente que o amigo dele fez assim, assim, e deu certo, ele queria ver, mas o caso dele é diferente. Às vezes ele tem imóveis que ele comprou recentemente, o amigo dele comprou o imóvel em 1990, sabe assim? É diferente. Então, cada caso tem que ser analisado e feito um planejamento individual. Não é uma forma que se coloca e sai padronizado. Não é assim que funciona. É mais difícil do que a gente pensa. Então, é toda uma análise, um estudo. E para a gente terminar esse bloco, a pergunta que não quer calar. Doutor, fica caro para fazer esse tipo de planejamento? O caro fica não fazer. Ah, sim. Então vale muito a pena? Vale muito a pena, vale muito a pena. E sem falar que é um ato de... Eu falo isso para alguns clientes, é um ato de amor que você vai fazer para sua família. Porque você deixar a coisa organizada no partir é melhor do que deixar, às vezes, os bens sem regularizar. Às vezes pega uma coisa para regularizar e dá certo de enquadrar, de fazer um planejamento. Deixar de qualquer jeito acaba sendo muito mais custoso e muito pior. Então, o planejamento não é caro em si.
O caro é não fazer. E a pessoa pode fazer isso em qualquer idade, doutor? Ou precisa ter uma certa idade para poder fazer esse planejamento, com os filhos já mais velhos? Ou para quem quer garantir o futuro, pode planejar com qualquer idade? É uma boa pergunta sua, viu, Mara? E é o que eu falo para os clientes. Qual é o teu intuito? É proteger o patrimônio que você já conquistou ou fazer a sucessão? Então, é isso. A depender da idade, às vezes tá com 30 anos, 35, é empresário, tá indo para cima, tá comprando, tá adquirindo, não tem por que ele pensar agora no planejamento. A gente pode deixar algumas cláusulas ali para resguardar em uma possível sucessão. Só que agora ele tem que proteger o patrimônio dele e tem que trabalhar. Ele tem que acumular mais patrimônio. Sim. Então não é o caso de sucessão, é caso de planejamento. Às vezes fazer uma offshore, em algum lugar que ofereça benefícios fiscais, a gente faz também lá no escritório, é parte desse planejamento, tanto nacional quanto internacional. Ah, isso eu já ia perguntar no próximo bloco, a gente vai saber. Lá fora, o pessoal costuma fazer isso antes? Creio que sim, porque é um planejamento e é algo para se pensar no futuro. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar de empresas. E aí, quem assume a empresa familiar ou ninguém da família, coloca-se profissionais? Isso é algo que você também vai responder para a gente, doutor. É daqui a pouquinho, após o intervalo. Não saia daí. O Record Entrevista de hoje já está de volta e hoje estamos recebendo o advogado Dr. Felipe Carvalho. E é claro que ele está falando sobre dicas especiais para você. No primeiro bloco, planejamento sucessório e patrimonial. É aquele para as famílias se programarem naquele patrimônio que, é claro, elas podem perder após a matriarca ou patriarca da família ir embora e deixar esse patrimônio para eles. E agora nós vamos falar também do direito societário e governança o quê? Empresarial. E aí, quem assume a empresa? Como funciona? E são 3 pilares que o doutor falou no primeiro bloco. Como que funciona, doutor? Primeiro, ou fale, ou é vendida, ou é sucedida. Ah, olha só. Então, nesses termos, como não falir? Olha, o como não falir é a pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente vai depender de uma série de questões econômicas, o mercado. Por exemplo, alguns clientes meus que ganharam muito dinheiro com gado, hoje eles estão arrendando terra. Sim. Quer dizer, é uma saída. E agora, como deixar essa falência mais amena e conseguir sair desse problema? Aí tem solução. Aí tem solução, sim. Hoje, com o advento das nossas leis, e inclusive com a nova lei de recuperação judicial, a gente tem várias possibilidades do agricultor, do homem do campo, do agronegócio, do empresário, está num momento de dificuldade, está devendo para banco, está devendo para fornecedor, a gente consegue reunir essa dívida, consegue negociar, e tudo isso dentro da lei. Então, assim, tem cliente lá no escritório, já fiz algumas operações nesse sentido, e que pode ser muito vantajoso, e evitar uma falência. E a governança empresarial, ou seja, quem vai suceder, como essa empresa ficará. Existe uma maneira de já fazer esse planejamento, então, doutor? Existe sim. O ponto focal empresarial é o contrato social, Mara. Contrato social que você faz lá com o seu contador. Às vezes, esse contrato não é despendido muita energia para fazê-lo. Por exemplo, na hora de colocar o percentual de cada um ou de colocar as regras de uma empresa. Esse é o ponto. As regras. As regras de governança podem estar lá dentro. Então, até que ponto o sócio administrador pode fazer algo, ele pode assinar conjuntamente, ele pode assinar isoladamente. Isso tudo tem que estar no contrato social. Sim. Sucedeu. Eu estou com um caso lá no escritório, por exemplo, Mara, que são 6 irmãos.
Um desses irmãos vai montar o planejamento dele e ele quer colocar essa cota dele na empresa que ele vai criar, na holding que nós estamos criando para ele. Ele tem um problema, porque os outros irmãos não querem que isso aconteça. E aí? Então, e aí que o contrato social traz algumas questões lá, mas não responde tudo. Então a gente tem que ir para o Código Civil e o direito assiste ele. Mas sim, o problema é, eles têm patrimônio, vai entrar com uma ação, vai gerar desgaste. Então, assim, é muito importante o acompanhamento de um especialista mesmo. Seja seu advogado ou seja seu contador, é muito importante que ele esteja ao lado na hora do preparativo desses instrumentos, que são contrato social da empresa, às vezes a abertura de um CNPJ, de uma filial. Isso tudo tem que ser analisado também com o olhar da sucessão. Para não ter esse problema depois. Por isso a importância de um profissional como você, do seu escritório, para poder falar com essas pessoas. Quer dizer, fui ao contador, fiz um contrato social, mas e aí? Você sabia de todo o poder dessa parte, né? De tudo que está ali nesse contrato social da sua empresa? É muito importante analisar com o profissional. E, por exemplo, doutor, a gente costuma ver até na ficção essa briga de sucessão dentro de uma empresa. E aí, o filho mais velho que vai assumir, ou o filho mais velho, por exemplo, trabalha em outra área e aí os outros assumem, deixa para colocar um CEO que não seja da família. Como funciona esse planejamento? Porque muitas vezes, como você mesmo disse, a empresa pode até falir dentro desse processo, né? O que fazer, doutor? Teve um caso muito interessante no escritório que eu guardo até hoje comigo e às vezes eu até comento como exemplo. O médico, o cliente, tinha 3 filhos. Um era médico, a outra era advogada e a outra era blogueira, morava em São Paulo. Então, aquela vida de artista em São Paulo. E ele tinha a clínica dele. Ele tinha a clínica dele. A clínica ele deixou para o médico. Sim, óbvio, né? Gerava receita. A advogada, ele deixou para cuidar e administrar dos imóveis que ele tinha. Tinha alguns imóveis. E a outra filha não ficou com nada, ou seja, ela não tinha não a responsabilidade, mas ela não tinha ela nunca investiu tempo para cuidar, essa questão de profissionalização. Então, os dois ficaram com um negócio familiar, recebendo prolabore. A outra não. Deu um problema generalizado ali dentro. Imagino. Quando isso chegou, né? De fato que a gente fez uma estrutura que aí é um pouco que entra nessa questão da governança. A governança corporativa entra aqui. Como que eu vou gerir esse problema? Aí conversa com o patriarca, fala, qual que é o problema? Aí a gente tem que ser terapeuta e advogado aqui, né? Né? E qual que é o problema? O problema é monetário ou ela quer ter função? Não, é monetário. Então, ótimo. Então, se o problema é dinheiro, tá barato. Coloca um percentual, faz a distribuição de lucro e acabou o problema. Às vezes uns aluguéis ou um lucro, alguma coisa que ela fique ganhando e que não queira entrar nesse ramo, né? Exatamente. E tá tudo certo. Ou seja, vira herdeira. Virou herdeira, exatamente, exatamente. Mas é muito de caso para caso. Esse foi um caso que a gente pegou, tem uns 2, 3 anos já. Ele conseguiu ter uma economia fantástica, tributária, porque, como eu te falei, o TCMD estava... A gente conseguia ainda algumas manobras. Hoje em dia se consegue, mas tem um risco maior do que antes. Então, assim... Foi um planejamento muito bom que a gente fez para esse médico, sabe? Então, respondendo aquela sua questão, é possível sim fazer esse planejamento, deixar cada um com a sua parte. Sucessão dentro da família mesmo. Dentro da família. Agora, no caso de ninguém se interessar pelos negócios do pai, ou seja, todo mundo se formou, foi cada um seguir a sua profissão. E aí, um CEO, um bom profissional, já deixar alguém encarregado disso? Aqueles 3 pilares que eu te falei, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa vai acontecer. Então, ele tem uma empresa, às vezes é o xodó da vida dele, a empresa. Ficou a vida inteira, mas às vezes passar o bastão, vendê-la, é muito melhor do que fali-la. Ou confiar em alguém que não seja da família. Confiar em alguém
é aquela questão, dá para encontrar um administrador competente? Sim. Sim. Sim, existem inúmeros, eu conheço inúmeros administradores profissionais. Que tenha poderes de administrar essa empresa. Que tenham poderes, que tenham condições de administrar. Só que o problema é deixar isso muito mais para frente. E bem claro para a família também. E bem claro para a família. Doutor, gostaria de saber se esse planejamento, esse trabalho que o doutor faz junto com a sua equipe, lá fora, nos outros países, isso já vem de muito tempo? É um planejamento que vale a pena para eles também? É algo que é novo aqui no Brasil ou muita gente já está fazendo isso? Olha, Mara, no escritório, essa semana eu recebi 2 clientes que estão preocupados com a nossa situação econômica. Uhum. E como eu já havia comentado para eles que eu fiz alguns planejamentos internacionais, eles querem saber como que funciona isso, porque eles estão querendo também colocar um pouco do recurso para fora. Uhum. Hoje nós temos alguns países aqui, como Uruguai e o próprio Paraguai, que dão incentivos fiscais para indústria, para quem quer gerar riqueza. Hoje no Brasil a nossa carga tributária é muito pesada. Então, essa questão do planejamento no exterior é muito importante também. Mas é claro, é sempre bom a gente orientar aqui. Esses tipos de patrimônio volumosos, aí sim vale muito a pena investir em um planejamento internacional. Mas algo mais sólido no Brasil e para já garantir o futuro. Doutor, onde as pessoas podem te encontrar, o seu escritório aqui em São José do Rio Preto e quantas pessoas fazem parte da sua equipe para auxiliar em tudo isso que você tirou essas dúvidas com a gente aqui? Olha, hoje nós estamos aqui em São José do Rio Preto e também em São Paulo. Rio Preto nós estamos aqui no Navarro Building, lá em São Paulo nós estamos na Doc Lobo. Então lá em São Paulo temos 3 profissionais que trabalham com essa questão de controladoria da empresa, auditoria empresarial e contábil. O contábil, nós não fazemos o contábil do contador. Eu tenho formação contábil, eu sou advogado, mas eu não faço a contabilidade. Eu sou amigo do contador. Sim, é o auxílio ali nas leis. Eu sou o auxílio, perfeito. Eu auxilio o contador. Eu até brinco muito com os contadores. Eu quero ser amigo teu e do teu cliente. Eu não quero pegar teu cliente. Eu brinco muito com eles. Então, nós temos nossa equipe lá. E aqui em São José do Rio Preto, nós também temos nossa equipe. Nós temos 4 advogados aqui que nos auxiliam nessa parte, não só de planejamento, mas também questões cíveis, questões tributárias, que meu escritório atua bastante também. Te encontramos nas redes sociais também, doutor? Com toda certeza. É só entrar lá e, se quiser, já manda um direct para já resolver aí os assuntos, principalmente aí da sua família e a parte tributária que o doutor disse que é muito importante, esse planejamento. Muito obrigada pela sua participação, agradeço por tirar essas dúvidas e, é claro, para quem não sabia como planejar o futuro, o doutor deixou bem claro aqui. Eu agradeço vocês, agradeço também por estar aqui esclarecendo um assunto que é tão importante e às vezes não tão tratado em âmbito. E tenho certeza que pessoas que não pensavam nisso, que estão nos assistindo, passaram a pensar a partir de agora. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Se você perdeu algum momento, acesse Record Rio Preto no r7.com. Você continua com a nossa programação. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo domingo. Tchau!